Maria é Rainha de Misericórdia. Santo Afonso Maria de Ligório nos leva agora a meditar sobre esse atributo, essa virtude e essa missão da Santíssima Virgem. Ainda no capítulo 1, ele nos diz: Maria é, pois, rainha, mas saibamos todos, para a consolação nossa, que é uma rainha cheia de doçura e clemência, sempre inclinada a favorecer e fazer bem a nós, pobres pecadores. Quer por isso a Igreja que a saudemos nesta oração com o nome de Rainha de Misericórdia. O próprio nome de rainha, considera São Alberto Magno, denota piedade e providência para com os pobres, enquanto que o de imperatriz dá ares de severidade e rigor. A magnificência dos reis e das rainhas consiste em aliviar os desgraçados, diz Sêneca. Enquanto que os tiranos governam tendo em vista seu interesse pessoal, devem os reis procurar o bem de seus vassalos. Por isso, na sagração dos reis, se lhes unge a testa com óleo. É o símbolo da misericórdia e benignidade que devem estar animados para com seus súditos. Devem, pois, os reis, principalmente, empregar-se nas obras de misericórdia, mas sem omitir, quando necessária, a justiça para com os réus. Não assim Maria. Bem que seja rainha, não é rainha de justiça, zelosa do castigo dos malfeitores. É rainha de misericórdia, inclinada só à piedade e ao perdão dos pecadores. Por isso, quer a Igreja que expressamente lhe chamemos Rainha de Misericórdia. Nós devemos observar aqui que é algo muito profundo aquilo que Santo Afonso nos apresenta agora. Ele exclui de forma muito consistente a justiça do reinado de Maria e deixa muito evidente que ela é rainha de misericórdia. Ela é a rainha para os pecadores. Ela é a rainha que vai em busca dos pecadores para conceder-lhes clemência. Ela é a rainha de quem os pecadores podem se aproximar com confiança para obterem graça, perdão e paz. Eu ouvi, diz o salmista, estas duas coisas, que o poder é de Deus e que é vossa a misericórdia. É um trecho do Salmo 61. Considerando o afamado chanceler de Paris, João Gerson, as palavras de Davi, disse: o reinado da justiça reservou para si, e o reinado da misericórdia cedeu a Maria. E ainda, o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam, e a seu arbítrio seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens. Isto mesmo confirma um escritor no prefácio das epístolas canônicas, escrevendo: quando a Santíssima Virgem concedeu o Divino Verbo e deu à luz, obteve metade do reino de Deus. Tornou-se rainha de misericórdia e Jesus ficou sendo rei da justiça. O Eterno Pai constituiu Jesus Cristo rei de justiça e fê-lo por conseguinte juiz universal do mundo. Vem daí a exclamação do salmista: dai, ó Deus, ao rei a vossa equidade e ao filho do rei a vossa justiça. Pelo que diz um douto intérprete: Senhor, destes ao vosso filho a justiça, porque a mãe do rei entregastes a misericórdia. A partir deste momento, Santo Afonso Maria de Ligório vai desenvolver essa linha de pensamento. Maria é a rainha de misericórdia, é a dispensadora de todas as graças, de todas as misericórdias de Deus que vem dele para nós, para os seus servos, os seus súditos, os seus vassalos, como diz o texto. A partir do tópico 3, Maria é rainha de misericórdia até para os mais miseráveis. Nós começamos a mergulhar de fato na intercessão, no poder intercessor de Maria para com aqueles que estão mais necessitando da misericórdia divina. Podemos, porventura, temer que Maria desdenhe empenhar-se pelo pecador por vê-lo tão carregado de pecados? Ou acaso nos devem intimidar a majestade e a santidade desta grande rainha? Não, diz o Papa São Gregório, porque quanto ela é mais excelsa e mais santa, tanto é mais doce e mais piedosa para com os pecadores, que se querem emendar e a ela recorrem. A majestade dos reis e das rainhas causa temor e faz com que os súditos temam chegar à presença deles. Mas onde estão, pergunta São Bernardo, os infelizes que podem ter medo de apresentar-se
a esta rainha de misericórdia. Nela, nada há de terrível e severo. É toda benigna e amável para os que a procuram. Maria não só dá quanto lhe pedimos, mas ela mesma nos oferece a todos nós leite e lã. Leite de misericórdia para animar-nos a confiança, e lã e refúgio para nos defender dos raios da justiça divina. O que nós precisamos observar aqui é que Santo Afonso Maria de Ligório descreve a misericórdia atuando através do amor, do cuidado e da intercessão de Maria Santíssima para com os pecadores. Quantas vezes nós, quando temos consciência do nosso pecado, do estado da nossa alma, do quanto nós precisamos de fato da misericórdia divina, tememos nos aproximar diretamente de Deus, justamente por termos plena consciência daquilo que em nós precisa mudar, daquilo que em nós ofende a Deus, daquilo que em nós ainda precisa ser tão trabalhado pelo Espírito Santo. E Maria vem como um socorro, como uma mãe amorosa que nos dá leite e lã, que nos anima a confiança na misericórdia e que ao mesmo tempo nos impulsiona e nos defende dos raios da justiça divina. É preciso entender aqui que os raios da justiça divina são o termo designado para descrever o castigo merecido pelo pecado, a dor merecida pelo pecado, o sofrimento gerado pelo pecado. Então, nós precisamos ter essa consciência de que diante do pecado há a necessidade da justiça e Deus é justo, é bom, é misericordioso e justo. Maria vem como esse socorro de mãe de misericórdia a todo pecador que de fato deseja encontrar-se com a misericórdia de Deus. Tende, pois, piedade de nós, ó Rainha de Misericórdia, e cuidai em salvar-nos. Não digais, ó Virgem Santíssima, parece acrescentar São Gregório de Nicomédia, que não vos é possível socorrer-nos, por ser grande a multidão de nossos pecados, pois não há número de culpas que possa exceder ao vosso poder e amor. Tão grandes são eles, nada resiste ao vosso poder. Pois nosso comum Criador, honrando-vos como sua mãe, estima como sua a vossa glória. Que coisa linda, vou até repetir. Pois nosso comum Criador, honrando-vos como sua mãe, estima como sua a vossa glória. É cada vez mais evidente que o reinado de Maria se encontra com o reinado de Jesus. É muito lindo como tudo isso acontece no coração de Deus, no coração de Maria. Alegra-se o Filho com vossa glorificação e atende a vossos pedidos como se estivera saldando uma dívida. Quero o santo dizer, Maria deve uma obrigação infinita ao Filho por havê-lo destinado para sua mãe. Contudo, não se pode negar que também o Filho é muito obrigado a esta mãe, por lhe ter dado o ser humano. Por isso, estando agora na sua glória, como em recompensa do que deve a Maria, Jesus a honra, especialmente ouvindo sempre todos os seus louros. Então, o que nós podemos notar aqui? Há uma relação de gratidão estreita, uma relação de gratidão infindável entre Jesus e Maria Santíssima, entre o Verbo encarnado e a sua mãe. E há uma relação de confiança entre Jesus e Maria Santíssima. Se Maria roga por um pecador, Jesus não hesita em conceder esta graça, porque Jesus sabe que Maria só se aproximaria para rogar se ela tivesse a plena convicção de que é isso que ela precisa fazer. Então nós podemos perceber que Maria Santíssima, ela tem a gratidão, ela tem a segurança, a firmeza de quem não iria a uma intercessão, não iria pedir em favor de alguém, por mais miserável e pecador que esse alguém seja, se ela não tivesse argumentos para isso a favor deste miserável, desse pecador. Então, Maria é de fato a principal intercessora. E quando ela vai com os seus méritos, com os seus atributos, com as suas virtudes.
Por isso, aquele pecador tão miserável não deve temer aproximar-se dela, porque como mãe, ela vai carregando em seus braços aquele miserável e carregando em seu coração as virtudes que tanto encantaram a Deus, as virtudes que fizeram com que o anjo Gabriel proclamasse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. As virtudes que fazem dela a rainha do céu e da terra. Então Maria, ela nunca se aproximaria de Deus para pedir algo em favor de alguém, se ela não tivesse a plena convicção de que seria atendida. Não por colocar uma resposta antecipada de Deus para ela, mas por saber que aquele miserável por quem ela intercede, naquele momento em que ela intercede, tem as condições de receber aquele milagre. E os principais milagres realizados pela intercessão de Maria Santíssima, principalmente nos tempos de hoje, são milagres de conversão. Milagres em que a pessoa sai do pecado, sai de uma vida de erro, sai de uma vida de engano e experimenta a vida, a presença de Deus. Continuando então. Quanto não deve ser, pois, a nossa confiança nesta rainha, sabendo nós o quanto ela é poderosa perante Deus e cheia de misericórdia para com os homens. Tão misericordiosa é Maria, que não há na terra criatura que não deixe de participar-lhe dos favores e das bondades. Assim o revelou a Virgem Amabilíssima, a Santa Brígida. Olha só que lindo ela revelou a Santa Brígida. Palavras de Nossa Senhora. Eu sou, lhe disse, Rainha do céu e Mãe de misericórdia. Para o justo sou a alegria, e para os pecadores sou a porta, por onde entram para Deus. Não há no mundo pecador tão perdido que não participe de minha misericórdia. Pois por minha intercessão todos são menos tentados do que, aliás, haviam de ser. Nenhum deles, continuou dizendo, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus, o que se deve entender da última e irrevogável sentença sobre os réprobos, os condenados. Nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com Ele e conseguir misericórdia, se implora a minha intercessão. Eu vou repetir. Nenhum deles, continuou dizendo Nossa Senhora, a não ser o que de todo esteja repudiado por Deus, deve-se entender da última e irrevogável sentença. Nenhum deles é tão abandonado por Deus que não consiga reconciliar-se com Ele e conseguir misericórdia, se implora a minha intercessão. Mãe de misericórdia, me chamam todos. Em verdade, a misericórdia de Deus para com os homens me fez também tão misericordiosa para com eles. Infeliz, portanto, conclui a Virgem Maria, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva com todos, não me invoca e se perde. Nesse momento é necessário até fazer uma pausa, para que a gente possa de fato absorver essas palavras da Santíssima Virgem, a Santa Brígida, que Santo Afonso Maria de Ligório, nessa riqueza dessa obra, As Glórias de Maria, trouxe para nós. É de fato muito, muito impressionante o poder intercessor de Maria. É de fato muito impressionante o amor, o cuidado, o zelo que Maria Santíssima tem pelos pecadores. E é de fato impressionante o quanto ela consegue arrancar as almas do pecado, porém, como ela mesma disse, as almas que recorrem à sua intercessão. Aliás, tem aqui um exemplo. Santo Afonso, durante a escrita desse livro, ele foi colocando em vários pontos do livro exemplos que, na verdade, são testemunhos, são casos reais, em que se pôde experimentar a ação, o poder, a intercessão de Maria. E este aqui é muito bonito. Exemplo, conforme as palavras do autor, Santo Afonso Maria de Ligório.
Lê-se na vida de Soror Catarina de Santo Agostinho que havia no lugar em que morava esta serva de Deus, uma mulher chamada Maria. A infeliz levara uma vida de pecados durante a mocidade, e já envelhecida de tal forma se obstinara na sua perversidade que fora expulsa pelos habitantes da cidade e obrigada a viver numa gruta abandonada. Aí morreu finalmente sem os sacramentos e sem a assistência de ninguém. Sem os sacramentos, sem a assistência de ninguém, o que se deduz é o que veremos a seguir. Sepultaram-no no campo, como um bruto qualquer. Soror Catarina costumava encomendar a Deus com grande devoção as almas de todos os falecidos, mas ao saber da terrível morte da pobre senhora, não cuidou de rezar por ela, pensando, como todos os outros, que essa senhora já estivesse condenada. Eis que, passados 4 anos, em certo dia, se lhe apresentou diante uma alma do purgatório, que lhe dizia: Soror Catarina, que triste sorte a minha! Tu encomendas a Deus, tu rezas pelas almas de todos os que morrem, e só da minha alma não tens tido compaixão. Mas quem és tu? Disse a serva de Deus. Eu sou, respondeu ela, aquela pobre Maria, aquela senhora que morreu na gruta. Uma senhora que morreu, aparentemente, numa situação de pecado, uma situação extrema, sem os sacramentos, sem arrependimento, sem confissão, sem ninguém, sem assistência, e que foi enterrada como uma indigente qualquer. E como te salvaste? Perguntou Soror Catarina. Sim, eu me salvei por misericórdia da Virgem Maria. E como? Quando eu me vi próxima à morte, estando justamente tão cheia de pecados e desamparada de todos, me voltei para a Mãe de Deus e lhe disse: Senhora, vós sois o refúgio dos desamparados. Aqui estou, neste estado, abandonado por todos. Vós sois a minha única esperança, só vós me podeis valer. Tende piedade de mim. Então, a Santíssima Virgem obteve-me a graça de eu poder fazer um ato de contrição. Depois morri e fui salva. Além disso, esta minha rainha alcançou-me a graça de ser abreviada minha pena por sofrimentos mais intensos, porém menos demorados. Só necessito de algumas missas para livrar-me mais depressa do purgatório. Rogo-te que as faças celebrar. Em troca, prometo te pedir sempre a Deus e a Santíssima Virgem Maria por ti. Soror Catarina logo fez celebrar as missas. Depois de poucos dias, lhe tornou a aparecer aquela alma, mais resplandecente do que o sol. E lhe disse: agora vou para o paraíso, cantar as misericórdias do Senhor e rogar por ti. É muito impressionante perceber que ali, aquela mulher desamparada por todos, ela não tinha ninguém, ela não tinha um familiar, ela não tinha, mesmo que arrependida, ela não tinha como recorrer à confissão, ela estava doente, condenada à morte, sozinha numa gruta. Ela recorre a alguém que estava com ela. Naquela gruta não havia homem nenhum. Maria estava lá. Maria estava ao lado daquela alma que iria se perder e que não se perdeu graças à sua intercessão. Maria esperou o momento exato, aproximou-se daquela alma e aquela alma correspondeu e aproximou-se de Maria, porque isso faz a diferença. Isso faz realmente com que a intercessão de Maria possa atuar na vida, na situação do pecador, não importa o quanto ele esteja, não importa como você e eu estejamos. Se Maria combate a nosso favor e se nós deixamos que ela combata a nosso favor, muralhas cairão. E assim, Maria Santíssima concedeu àquela pobre que iria para o inferno, aquela pobre alma, um ato de contrição. E aquela alma se salvou. Então, nesse momento, nós precisamos amar, aceitar, mergulhar sob a luz do Espírito Santo nessa linda verdade de fé. Nada detém
a intercessão de Maria Santíssima. Nada detém o amor de Maria Santíssima. Somente uma coisa é capaz de paralisar a obra que Deus quer realizar na vida de cada um de nós, através de Maria Santíssima. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o nosso não quando deveríamos dizer sim. Que nós possamos agora receber de fato em nossos corações a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que esse mistério tão maravilhoso de que temos uma mãe que nos ama no céu possa realmente adentrar em nós e produzir os frutos de santidade que nós precisamos. E o santo encerra esse trecho com uma oração. Oração. Ó Mãe de Deus e Senhora minha, ó Maria, tal como se apresenta a uma excelsa soberana, um pobre chagado e repugnante, me apresento eu a vós, que sois a Rainha do céu e da terra. Rogo-vos, lá do alto trono, em que estáis sentada, vos digneis volver os vossos olhos para este pobre pecador. Deus vos fez tão rica, a fim de socorrerdes os pecadores. Elegeu-vos rainha, para que pudesseis aliviar os miseráveis. Olhai, pois, para mim, e compadecei-vos de minha miséria. Olhai-me, e não me abandoneis, enquanto de pecador não me tiverdes mudado em santo. Bem sei que nada mereço. Antes, por minha ingratidão, mereceria ser privado de todas as graças que do Senhor recebi por vosso intermédio. Mas vós, que sois rainha de misericórdia, buscais, de preferência, misérias e não méritos para socorrer os necessitados. Ora, quem há mais necessitado e miserável do que eu? Ó Virgem excelsa, sei que sois rainha do universo e minha rainha também. Quero, porém, de um modo mais especial, consagrar-me ao vosso serviço, para que disponhais de mim segundo o vosso beneplácito. Exclamo, pois, com São Boaventura: ó minha soberana, a vossa soberania me entrego, para que domineis conforme o vosso arbítrio sobre tudo quanto tenho e sou. Não me abandoneis. Governai-me, dai-me vossas ordens, de mim disponde à vossa vontade. Castigai-me até quando for desobediente, porque muito salutares me serão os vossos castigos. Considero maior ventura ser um vosso servo que ser senhor do universo. Sou vossa, salvai-me. Aceitai-me, ó Maria, como vosso servo e cuidai da minha salvação. Já não quero pertencer-me a mim mesmo, a vós me dou. E se mal até agora vos tenho servido, deixando de honrar-vos em tantas ocasiões, quero para o futuro associar-me a vossos mais devotados servos. Sim, ó amabilíssima Rainha, de hoje em diante, mais do que ninguém vos hei de amar e honrar. Assim o prometo e assim espero executá-lo com o vosso auxílio. Amém.